Silvinho não foi o seu plano A na hora de buscar os técnicos, né? Mas chegou, eu sei que você foi um grande entusiasta da contratação. O que você está achando? Silvinho é muitas vezes muito criticado por parte da imprensa e da torcida mais uma vez, mas o time parece que começa a dar respostas, né? Foi bem contra o Santos, fez um grande jogo contra o Ceará, em meio a todo esse turbilhão, jogadores chegando, possibilidade de jogadores saírem. Como que você analisa o trabalho do Silvinho, se você está satisfeito e como é que está sendo lá dentro? Bom, falar do Silvinho é um cara que nasceu aqui dentro, foi criado no Corinthians, conquistou títulos aqui, jogou nos maiores clubes do mundo, foi auxiliar de grandes treinadores de seleção, é um cara que se preparou, que estudou. Mas não só isso, né? Isso também não credencia, mas o trabalho que ele vem fazendo no dia a dia, o trabalho dos treinos, a forma de dar treinamento, de explicar aos atletas, de montar o time, de organizar o time, isso a gente vem vendo a evolução. Dizem que é muito parecido com o Tite. Muito parecido, muito parecido. Um cara que trabalha 24 horas por dia, é impressionante, pilhado, não para um minuto. É um cara que quer vencer, que, sabe, ele fica de 10 a 15 horas analisando adversários no dia. É um cara que não para ele, para ser justo também, o Fernando Lázaro, o Doriva, o Alex, que está agora também na comissão, todo o nosso pessoal do Cifute. Então, eles vêm fazendo um trabalho muito bom e a gente começa a ver resultado. É lógico que vai oscilar o time ainda. A gente fez bons jogos, depois fez um jogo péssimo contra o Flamengo, horroroso. Todos nós sabemos lá dentro, não estou falando aqui... tudo que eu falo aqui, todos nós sabemos lá dentro e ninguém saiu satisfeito, mas também reagimos muito bem contra o Santos, que era uma preocupação depois de um jogo daquele contra o Flamengo. Então, entendo que precisa de tempo o futebol, como eu falei, da mesma forma que eu falei do Luan. O Silvinho está, se não me engano, há 2 meses e pouco no comando do Corinthians, com jogos, no início, muitos jogos, agora a gente tem um tempo melhor para treinar, semanas cheias, e a gente vê a evolução. E acompanha o dia a dia. Infelizmente, falando em relação à imprensa, às críticas, infelizmente hoje, por conta da pandemia, vocês não podem estar lá dentro. A gente tinha uma convivência... É só liberar, a gente está pedindo. A gente está ali ainda... tentando negociar. Está mais difícil que a negociação do Roger Guedes, mas a gente está tentando. Mas são protocolos, né, de saúde, mas isso atrapalha bastante. Vocês estando lá o dia a dia, vocês estão vendo o que está acontecendo. A relação era muito melhor. Hoje... as notícias saem muitas vezes por fontes e gente, muitas vezes quem passa a informação também não está no mesmo, não está querendo passar o que realmente acontece. Vocês lá dentro, vocês estariam vendo que não tem nenhum problema de relacionamento, que o Luan, por exemplo, é um cara que treina muito, se entrega, não dá problema, não chega um dia atrasado, é um cara que realmente está esforçado e tentando recuperar o bom futebol dele, se esforçando para isso. E o treinador igual, vocês estariam vendo o treinamento, o ambiente, a forma como é feita, as novas formas de treinamento que ele nos trouxe também, pela sua experiência e pelos seus estudos aí em todo mundo. Então é um cara, eu acho que por isso as críticas até aumentam, porque você acaba não tendo o dia a dia, né? Até a nossa relação, minha, com vocês, com toda a imprensa, o setorista que cobre o Corinthians, a gente tinha muitos assuntos que a gente conversava ali no dia a dia informalmente. Aquele papo lá na Neoquímica Arena, depois dos jogos, também. A gente sentava, tirava algumas dúvidas ali. Até muitas vezes informal, né? Exato. Mas a gente explicava para vocês e hoje não, hoje as notícias saem e vocês também, infelizmente, por não estar dentro, vocês não conseguem ter certeza se realmente aconteceu, se não aconteceu. E existe muita maldade hoje nesse meio também, muita fake news. Então o fato de vocês não estarem perto atrapalha bastante. Acho que isso é um dos problemas aí de muitas críticas, por não estar podendo acompanhar o dia a dia. Então vamos aproveitar para desvendar se é uma fake news ou não. Durante um dos protestos da torcida organizada lá no CT Joaquim Grava, surgiu a informação de um torcedor que saiu de dentro, participou de uma reunião que você estava presente, e disse, olha, ele deu 7 jogos para o Silvinho. E passou-se, é uma informação que simplesmente viralizou. O Silvinho tem 7 jogos, tem gente que conta isso jogo a jogo. Mas foi interpretação também. Hã? Eu vou te explicar que também foi interpretação. Então, eu queria que você explicasse, porque é uma informação que veio de alguém que estava lá dentro, vocês nunca admitiram isso, também não tem isso por parte do Silvinho. O que aconteceu e o que você falou naquela situação? O dia que eu der prazo para o treinador, eu já não preciso nem manter ele, né? Então, isso não foi isso que foi dito. Tivemos uma reunião interna, eu sozinho atendi
aos líderes de todas as torcidas, 2 representantes de cada, e conversamos muito sobre tudo que eles tinham para colocar, as insatisfações deles, expliquei. E o que eu pedi para eles foi porque a gente tinha tido protesto 2 dias antes, uma semana antes, depois 2 dias antes, depois naquele dia. E o que eu pedi para eles é um pouco de paciência para que a gente tenha tempo de trabalhar, para que o Silvinho e o time, o elenco, os jogadores que chegaram, como eu coloquei, para que a gente pudesse trabalhar um pouco em paz, para que a gente possa mostrar o resultado na frente. Então foi isso, não foi um pedido de prazo para o treinador, jamais. Foi um pedido de prazo para eles, para que dessem força. O Corinthians precisa do torcedor. A grande força do Corinthians é a fiel, é o seu torcedor. Então o que eu pedi para eles que apoiassem esses até o fim. Os 7 jogos foi porque é o que faltava até o fim do primeiro turno para que a gente pudesse mostrar o resultado. Então é isso. Foi um não pedido foi de tempo para a eles, torcida. Isso, e de paciência, de apoio para a torcida, para que ela viesse junto, para que a gente pudesse, nesse tempo até o fim do turno, mostrar o trabalho, que o trabalho iria aparecer. Porque pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas, cara, quando você trabalha, quando você faz a coisa certa, quando você tem convicção do que está fazendo, o trabalho vai aparecer. Ali pode demorar 7 jogos, 10, 15, 20. Mas ali foi uma conversa em cima disso. Olha, falta 7 jogos para terminar o turno, deixa o Silvinho montar o time dele, deixa o time, a gente vai ter tempo de treinamento, para depois vocês cobrarem, apoia. Nós precisamos do apoio de vocês. Porque a torcida, como eu coloquei, a torcida do Corinthians é a maior de todas, é a que move tudo aqui dentro. Então, com o apoio deles, fica tudo muito mais fácil. Então, foi isso. Em relação a isso, eu estava junto também ali na parte de fora, saí com eles para falar com o resto da torcida que estava fora do CT, e ele colocou isso, ele pediu 7 jogos para cobrar o futebol, mas não para prazo para Silvinho. Jamais vou colocar o prazo para um treinador, mesmo porque eu acredito muito no trabalho dele e o que está sendo feito. Então, e o resultado a gente já vê um time mais organizado, fizemos 2 muito bons jogos aí com o Santos e com o Ceará, mas também não, a gente vai oscilar ainda, nós não vamos jogar sempre assim, o time ainda vai oscilar, isso é importante que se diga, a gente está remontando o time, é uma outra forma de jogar, é um novo treinador, e a mudança de treinador não resolve o problema sempre, a gente está cansado de ver isso. E o treinador hoje, ele faz um bom trabalho, os atletas compraram o jeito dele de trabalhar, estão satisfeitos com ele, nós estamos satisfeitos com os treinos que são dados, com o que é passado e com a evolução do time. Mas é bom deixar claro, nós não vamos fazer sempre o jogo igual fizemos com o Ceará. Isso nenhum time do mundo mantém sempre a mesma qualidade, vamos dizer, o mesmo desempenho. E nós, por estarmos em reformulação, a gente ainda vai oscilar bastante. Então, o Corinthians não é o time feio, vamos dizer assim, que jogou contra o Flamengo, falo isso tranquilamente, porque nós todos lá dentro sabemos disso, mas também não é o time maravilhoso que jogou contra o Ceará. A gente quer chegar nisso em todo jogo, mas isso ainda vai acontecer, vai ter oscilação. E a gente trabalha para que o padrão seja desse para cima.